Fala galera, boa tarde, beleza? Jeff Cripto na área aqui e eu vim trazer para vocês hoje algumas notícias sobre o mercado de criptomoedas, análises também e dados on-chain, tudo que envolve ali o mercado de criptomoedas. Então fique atento no que eu vou passar aqui para vocês e não se esqueça de deixar o like, ajudar aí a nossa comunidade e também aprender conosco aqui sobre as análises do dia a dia da semana das criptomoedas. Então, bora lá. Lembrando que estou deixando aqui também no canto no superior esquerdo um cadastro da Mexican Global para você que tem interesse em comprar as suas criptomoedas e reduzir as taxas na hora dos seus pagamentos. Então é só escanear o QR Code que você já vai ter acesso ali à conta. Você não tem nenhum custo para fazer a conta, é totalmente de graça, então não custa nada, né, você fazer esse registro e bora lá. Eu indico demais. Então, em primeiro lugar aqui eu vou trazer algumas notícias, tá, que eu tô de olho. Essa notícia ela foi no dia 23 de agosto. Nubank Coin, PicPay Coin e o surgimento das moedas privadas. Né? Então na CoinTimes eles lançaram uma notícia onde as moedas ali de empresas particulares estão desenvolvendo para os usuários utilizarem dentro dessa plataforma cashbacks, utilidades com alguns tokens de cada empresa aqui. Então na última semana, né, o Mercado Coin, né, a moeda do Mercado Livre, ela foi lançada também e junto com esse hype dessa Mercado Coin, o Nubank aderiu também e o PicPay acabou entrando junto nessa mesma questão de atribuir tokens para as suas empresas. Tá? O propósito dos tokens é você utilizar eles dentro da plataforma, né? Ele não é negociado em segundo mercado, com o objetivo mesmo de você se beneficiar dentro daquela plataforma utilizando essas moedas. Pode ser através de cashbacks ou até compras de produtos com esses tokens. Tá? Isso é bom para as empresas, né? E traz também a fidelidade com o seu próprio cliente, fazendo com que ele fique fiel dentro de sua plataforma. Tá? Uma outra notícia também aqui interessante, falando mais sobre os trimestres, né? Sempre no fim do ano, a tendência é que o mercado ele sempre busque uma recuperação. Né? Se o mercado ele vem negativo ali no ano, ele tende a sempre recuperar no final do ano. Olhando anteriormente gráficos, a gente sempre sabe que a partir de agosto ali a alta começa devido ao fim das férias dos americanos, né? Aquele ditado do sell in May and go away, os americanos estão voltando das férias agora, então as ações elas voltam a subir, apesar de estarmos em um cenário não muito legal, né, acontecendo aí mundialmente, a tendência é ter uma recuperação aí até o fim do ano. Então nessa notícia ele fala bastante sobre o mercado bullish, né, que as pessoas elas estão voltando nas compras parciais ou até realizações de novo do seu patrimônio. Então é legal ficar atento aí principalmente SP500, Bitcoin e o Ethereum. Né? Lembrando que o Ethereum no mês de setembro vai ter o merge, a atualização saindo do Proof of Work para o Proof of Stake. Então é uma moeda bem promissora para você ter aí uma possibilidade de aumentar as suas quantidades de dólares ou até mesmo acumular a sua própria criptomoeda para um longo prazo. Tá? Esse padrão, de acordo com o Forrest, ele diz aqui que sempre no terceiro trimestre ali do ano as ações elas sempre tendem a performar de um lado positivo, então isso cabe a nós ter esse insight, entender, claro, tomando as melhores decisões, né, não colocando ali 100% do patrimônio, bullish mesmo, e tomando as melhores decisões para que você consiga aumentar as suas quantidades de dólares ou até mesmo de criptomoedas ou de ativos, né, como o SP500. Bom, então basicamente é isso, tá? Todas essas duas notícias importantes. Agora vamos dar uma olhada aqui no CryptoQuant. Tá? Deixa eu tirar aqui o link para vocês conseguirem ver junto comigo. Então eu estou aqui no CryptoQuant. Vou trazer uma questão do Bitcoin primeiro, dando uma olhada aqui em cima. Vamos pegar aqui os endereços. Buda. Então eu vou pegar aqui os derivativos primeiro, né, mais fácil para entender
O que é o Open Interest? Né? No Bitcoin, que o Open Interest seria as aberturas de ordens, né? As compras. Então, olhando ali nesse período da semana, o preço de Open Interest, né, que são as compras representado pela nossa linha roxa aqui, ela está maior do que o próprio preço do Bitcoin. Tá? Então isso é maravilhoso, pois temos aí uma possibilidade de ascensão no gráfico. Tá? A gente sempre olha assim, olhando mais no macro, o que está acontecendo aqui no mês. Né? O Bitcoin já teve essa queda, então abriu o Open Interest, então a tendência é que ele faça essa recuperação e busque novas ascensões aí de alta. Tá? O que seria essa nova ascensão? Pelo menos voltar ali na casa dos seus 22 mil dólares por unidade. Tá? 22, 25, perfeito? Olhando aqui no gráfico anual, o Open Interest ele ainda está abaixo, né? Isso é normal, é muito difícil. No gráfico anual, o Open Interest está acima. Né? Quando está acima no gráfico anual, significa que tem muita gente comprada ou até mesmo alavancado. Então isso é ruim para o mercado, porque aí ele sempre busca correção toda vez que tem um encontro do Open Interest em cima do mesmo preço. Tá? Então, entendendo sobre isso, aqui no gráfico da semana estamos abaixo, né, o preço do Bitcoin em cima do Open Interest, então há uma possibilidade de ascensão sim no gráfico do Bitcoin. Então, entendendo sobre o Open Interest, está tudo certo aqui, estamos com um fator a favor da alta, tá? Do que um fator a favor da queda, né? A queda ela já aconteceu. Vamos entender aqui sobre as saídas das criptomoedas das exchanges. Então, o que a gente consegue ver também aqui? O gráfico do Bitcoin, ele está onde na linha azul ela representa as reservas das criptomoedas nas exchanges e branco apresenta o preço do Bitcoin no dólar. Tá? Então, as criptomoedas nas exchanges elas estão menores em cima do preço. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão comprando essas criptomoedas e estão enviando para suas carteiras de reserva ali. Não é aconselhável que deixe esse dinheiro dentro da corretora pensando para você em uma pessoa física. Tá? Uma pessoa jurídica até também não é muito legal, né? Foge um pouco do conceito da criptomoeda, mas é uma forma de você manter aquela sua reserva segura. Tá? Então é interessante isso, que o valor do Bitcoin em cima das corretoras está abaixo, né? Tem uma pequena quantidade, então significa que a demanda está muito, né? A demanda pela compra do Bitcoin está maravilhosa, então há uma possibilidade do Bitcoin subir. Quando o preço está acima, tá? Para vocês entenderem aqui, quando a criptomoeda as exchanges estão cheias de criptomoedas, significa que vai vir um dump no mercado, né? O que é um dump? Uma queda. Por quê? As pessoas estão depositando todas as criptomoedas lá e estão realizando vendas, né? Estão vendendo essas criptomoedas para as exchanges. Então, estamos em uma zona baixa, significa que o Bitcoin tende a subir, porque as pessoas estão sacando para suas contas, perfeito? Então temos dois fatores positivos, o Open Interest e o Exchange Flow, né? Os derivativos dentro da exchange. Isso é maravilhoso. Tá? Então, em cima desses dois dados on-chains, vamos fazer uma análise em cima do Bitcoin para entender mais sobre ele. Tá? Então eu vou abrir aqui a Uniswap, vou digitar aqui o preço do Bitcoin para vocês entenderem como está o preço nesse momento. Para a gente entender, vamos fazer uma análise aqui em cima do gráfico. Em primeiro lugar, eu vou trazer o gráfico semanal, né? É o que devemos analisar em primeira instância. Deixa eu só deixar ele em tela máxima aqui para ficar melhor. Bom, então eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, né? No gráfico semanal. O que aconteceu? O Bitcoin ele veio aí sofrendo uma queda, né? Nessas últimas semanas, últimos meses. Só que ele ainda não atingiu o suporte do fundo, tá? Eu não acredito que ele vai atingir esse suporte devido a esses dois dados on-chains mostrando para nós um movimento de saída dessas criptomoedas da corretora, tá?
Então, entendendo um pouco sobre o gráfico semanal, o que aconteceu aqui? Tá? Vou colocar aqui, fazer uma análise junto com vocês, para entender sobre esse movimento que aconteceu aqui desde o mês de junho até agora. Tá? Lembrando que estamos na última semana do mês de agosto, e vamos iniciar setembro, tá? Ainda nessa semana. Então, o que nós fazemos aqui em primeiro lugar? Vamos marcar o fundo da região, né, o suporte, que seria o pavio desse movimento do candle vermelho da semana do dia 13 de junho. E vamos pegar aqui, se marcamos o fundo da região como o pavio, que é a mínima do preço, vamos marcar a resistência em cima da abertura, né? A abertura é onde começou a semana, não aonde o preço encontrou ali, que seria a máxima, tá? Então pegamos aqui a mínima e a abertura, definimos aqui o nosso suporte e resistência semanal, tá? Então o que eu vou fazer agora? Isso é um canal, então em primeiro lugar vamos fazer uma leitura breve aqui, entender aonde representa 50% desse canal. O 50% do canal ele representa aqui nesse valor de 22.120 dólares. Tá? Então eu vou deixar uma linha horizontal aqui, representando aqui então, temos no gráfico semanal a nossa tendência de baixa e temos aqui a nossa zona neutra. Tá? Entendendo sobre essa questão, ainda estamos em uma tendência de baixa no gráfico semanal. Tá? Então, em cima do gráfico semanal, o que a gente vai fazer agora? Tá? Entendemos que estamos ainda em uma tendência de baixa, né? Ainda o preço não buscou a zona neutra no gráfico semanal. Então, eu vou pegar os 50% do 50%, né, da tendência de baixa. Entendemos aqui agora uma nova região. O que seria essa nova região? Tá? Essa nova região ela é representada para uma análise do que estamos prestes a acontecer essa semana. Então, no gráfico do Bitcoin, por enquanto, esta semana apresentou para nós um toque no suporte dos 50 dos 50 da tendência de baixa e deu uma recuperação já essa semana. Então, há uma possibilidade do que? Tá? Do que pode acontecer com o Bitcoin? Ele vir testar a resistência da tendência de baixa, tá? Para ele ter segurado essa região, não ter conseguido buscar, lembrando que ainda temos alguns dias da semana, né? Fechamento de mês, tudo mais, mas eu não vejo que teve um rompimento dessa região, pois ele foi falso, né? Teve só uma pequena porção aqui dessa queda, ele já está recuperando. Então, entendendo sobre esse movimento do gráfico semanal, temos uma possibilidade do retorno do Bitcoin nessa semana atingir ali os seus patamares de 22 mil dólares. Tá? Então, entendendo a análise semanal, já estamos definindo aqui. Vou puxar um gráfico diário agora e vamos entender o que está acontecendo nesse movimento. Tá? No gráfico do diário, temos a mesma referência aqui. Vou colocar, lembrando que no gráfico semanal vai ser as linhas verdes. No gráfico diário, eu vou colocar aqui as linhas amarelas. Tá? Então, vou denominar aqui também uma região de suporte, tá? Lembrando que essa linha ela é amarela. Temos aqui, então, o suporte, marcado pela mínima, e a abertura, marcado pela abertura do candle vermelho, pois a referência foi em cima do candle vermelho, devido ao ser o maior fundo, né? Então, não teve nenhuma competição de pavio junto com esta mínima, então ele é um candle único, tá? Então denominamos aqui o suporte mais a resistência, né? A resistência mais o suporte, o suporte mais a resistência. Então agora eu pego a expansão deste canal, coloco mais para cima, deixa eu apagar esse ZN aqui para não ficar muito confuso. E temos aqui então a tendência de alta. Tá? A tendência de alta no gráfico diário, ela representa para nós um possível movimento no rompimento da região dos seus 26 mil dólares no gráfico diário. Tá? O Bitcoin ele não conseguiu romper esta região, então basicamente nos 50 dos 50, né, 50% de alta, dos 50% da tendência de alta, o Bitcoin ele acabou segurando
no subciclo, né? O subciclo seria a nuvem mais o rompimento dos 50% da tendência de alta. Então ele não conseguiu segurar, ele sofreu uma resistência e veio testar fundos, perfeito? Então, entendendo sobre o subciclo, qual a possibilidade que temos aqui no gráfico diário? Tá? Temos a tendência de alta, uma zona neutra, e temos aqui a tendência de baixa do subciclo. Então, o que está acontecendo? Tá? Para que fique claro aqui, entendendo no gráfico diário. O Bitcoin ele rompeu o subciclo, então há uma possibilidade de uma retomada para atingir o fundo, né? Quando ele rompe 3 linhas, 3 canais, ele busca 2 canais como referência. Tá? Então ele rompeu a tendência de baixa no gráfico diário, de novo, do subciclo. Então ele pode vir testar de novo os seus 17.665 dólares no gráfico diário. Tá? Mas lembrando que, de acordo com a análise de dados on-chains e as análises de notícias, o Bitcoin ele não apresenta este movimento de queda por enquanto. Tá? Então é necessário entender esse movimento. O que ele pode fazer, tá? Para que fique claro. Lembre que no gráfico semanal ele pode ter uma retomada novamente. Né? Então, entendendo sobre no gráfico semanal, ele pode buscar esta retomada até os 22 mil dólares, sofrer resistência nos 50% deste candle vermelho, que dá junto com a linha verde aqui, e depois fazer a queda. Tá? Então, no gráfico diário, ele está mostrando para nós um início de uma quebra de ciclo, né, de alta, que seria essa recuperação, para uma queda. Tá? Então, há sim uma possibilidade do Bitcoin vir a testar os seus 22 mil dólares por unidade e buscar depois o fundo formando o nosso W. Tá? Temos aqui uma perna já iniciada. Então, temos sim uma possibilidade do Bitcoin vir testar o fundo. Por enquanto, né, ainda eu não acredito que ele vá continuar caindo sequencial para chegar aqui, por exemplo, dia 5 de setembro, eu não acredito que ele vai fazer isso, tá? Mas eu acredito que até para as próximas semanas aí ele tenha essa recuperação e depois venha testar o fundo desta região, tá? Então, por enquanto temos um ciclo de alta, buscando ali, a partir do preço de agora, uma recuperação de até 10%, para depois vir a queda dos 10% lá, né, para o fundo, uma queda de mais 20%. Perfeito? Então, entendendo sobre esse, já falei um pouco sobre o longo prazo, né, que é o Bitcoin segurando essa região no gráfico semanal. No gráfico diário ali temos uma tendência para os próximos dias, né, início de mês, buscar a alta para depois vir essa ascensão de queda. E no gráfico de 15 minutos, que é o que eu mais gosto de ver, apresentando aí o nosso curto prazo, o que aconteceu com o Bitcoin, tá? Vamos apagar aqui, vamos fazer os desenhos novamente, tá? Então temos aqui a queda do dia 28 de agosto, né, que foi ontem, né? Fechamento da semana, ele fechou negativo, né, ele fechou em queda. Então, o que aconteceu? Desde a abertura da semana, ele veio subindo. Né? A gente pode ver aqui, ó, 9 horas fechou esse dia e aqui começou um novo dia. Então, desde a abertura da semana até então, o Bitcoin ele já subiu 4%. Lembrando que ele pode atingir ali seus patamares de 22 mil dólares ainda. Então, ele pode subir essa questão de 13% ali nessa semana, tá? Para depois sofrer logo uma resistência. Se ele conseguir romper essa resistência, maravilha, tá? Mas não é uma probabilidade ainda que eu penso nisso, devido a esta queda brusca. Então, ainda tem um movimento bem perigoso a ser feito aqui. Estou entendendo sobre o gráfico da semana, a gente denominou fundo aqui. Lembrando que o gráfico de 15 minutos, eu vou colocar aqui a nossa linha vermelha. Tá? Então, temos aqui a mínima e a abertura também deste candle. Tá? Então, marcamos aqui a mínima. Fizemos aqui então a soma do canal, que é o suporte mais a resistência. Temos aqui então tendência de baixa, zona neutra e a tendência de alta. Então o que aconteceu? O Bitcoin ele rompeu a nuvem vermelha,
Tá? Eu vou tirar essas linhas aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender sobre esses movimentos. Tá? Aqui, vou deixar somente a nuvem para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tirei a T com SEI, mexi com spam. Então o Bitcoin rompeu a tendência de alta neste candle verde aqui, ó. Fim da nuvem vermelha, né? Rompimento da nuvem vermelha, e significa o fim de um ciclo de baixa para um ciclo de alta. Quando ele rompe a nuvem verde, ele fala sobre um fim de um ciclo de alta para o início de um ciclo de baixa. Tá? Totalmente ao contrário aqui. Então o que aconteceu? O Bitcoin veio, rompeu a região, teve uma retração, né? Ele conseguiu segurar aqui neste movimento dos 50% da vela vermelha, só para ficar mais claro para vocês, da vela verde. Ele sofreu um suporte aqui, conseguiu segurar essa região e depois continuou subindo. Então, quando o gráfico ele rompe tem três canais, né, que seria tendência de baixa, zona neutra e tendência de alta. Tá? Quando o Bitcoin ele rompe a tendência de alta, qual é a projeção dele? Você pega dois canais, que é a soma da tendência de alta mais a zona neutra, e abre essa ordem em cima do rompimento. Então esse trade ele iniciou aqui, tá? Nesta região. Então você coloca a soma desses dois canais. Temos aqui os dois canais, stop no fundo. Aqui ficaria o stop, 50% da tendência de baixa. E encontramos ali o alvo 1. Tá? Esse foi o alvo 1. Então o risco retorno desta operação, que ela iniciou hoje de manhã, às 9 horas da manhã, foi de perder praticamente 2% para ganhar ali 1,5%. Tá? Um risco retorno um pouquinho menos que 1 para 1, porém muito eficaz. Tá? Então temos aqui o alvo 1 e temos o alvo 2, que ele representa para nós na região dos seus 20.571. Olha como isso respeita. Ó, vou puxar aqui para o lado para vocês entenderem o jeito que segura a região. Olha que lindo este movimento, tá? É um movimento perfeito. Se o Bitcoin ele atingir um alvo 2, há uma possibilidade de um ciclo de alta de gráficos maiores. Tá? O que é um gráfico maior? Gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, gráfico de 120 minutos, que é 2 horas, né? Então, entendendo sobre esse movimento do subciclo do Bitcoin, temos sim uma retomada de alta em curto prazo. Tá? Aqui é curto prazo aí, os próximos 2, 3 dias. Tá? Não se esqueça disso. Tá? Não é retomada para os próximos meses. Tá? Por enquanto, ainda acredito em uma retração, desde que ele não consiga romper essa resistência. Se ele romper a resistência, há uma possibilidade da retomada já confirmada uma vez e o gráfico ir subindo. Tá? Mas por enquanto, de acordo com as exceções, gráfico do SP500, mostrando algumas notícias ruins, né, há uma possibilidade sim de queda. Tá? Então, para ficar claro aí, alvo 1 já foi cravado. Aconselho para quem já abriu essa ordem deixar o stop no 0 a 0 aqui, sem risco. E quem não realizou, né, aí tem duas possibilidades: volta ali, realiza parcial, e quem não realizou, só esperar, né? Ou volta no 0 a 0, você sai sem um risco de operação, ou você continua aí o seu subciclo de alta. No Bitcoin, no gráfico de 15 minutos, como ele já atingiu o alvo 1, a gente atribuiu aqui, temos aqui ó, 50% do alvo 1, entre o alvo 1 e o alvo 2, temos os 50% que é o subciclo. Tá? O subciclo ele representa nesta linha, ou seja, ele não chegou a tocar aqui, mas ele já apresentou uma região dentro desse subciclo. Então o que a gente pode pensar aqui? Vamos arrastar aqui embaixo, né, em cima do pavio. Então temos aqui no subciclo tendência de alta, tá? Opa. Tendência de alta. Aí a gente pode pegar agora aqui o nosso canal, jogar para a zona neutra. Ele já veio praticamente testar o suporte da zona neutra, né? E tendência de baixa. Então olha que lindo esse subciclo.
Se o Bitcoin romper a nuvem junto com a tendência a nova tendência de baixa, né, que essa tendência de baixa aqui ela já não existe mais, pois ela já aconteceu esses trades, né? Então, temos aqui uma tendência de baixa, exatamente nesta região. Se ele romper aqui, ele vai continuar fazendo aquele movimento em que estamos de olho em gráficos maiores no diário. Olha como que funciona esta análise, tá? Então, se o Bitcoin ele vir a romper esta região, né, que seria aqui a tendência de alta, zona neutra, tendência de baixa, ele pode vir testar de novo este fundo. Então temos duas possibilidades aqui para os time frames maiores, tá? É maravilhoso entender esse subciclo, o jeito que ele funciona, né? É importantíssimo. Lembrando que já temos aqui uma nuvem verde. Se ele romper essa nuvem verde, vai iniciar sim um subciclo, dele vir testar de novo a região dos seus 19.650 dólares. Então você vai poder fazer duas opções nesta questão. A primeira opção é entrar em short, vendido, com o alvo 1 aqui, ou a possibilidade de você vender as suas criptomoedas em spot, né, que é literalmente a compra dos seus criptoativos, para recomprar aqui embaixo. Tá? Então temos duas possibilidades. Fazer um hedge, né, que é uma venda em futuros a favor da queda, acreditando no alvo aqui embaixo, ou a venda de seus criptoativos parcial para compra novamente aqui embaixo. Tá? Então, entendendo sobre esse subciclo do Bitcoin, é maravilhoso entender que você tem a possibilidade sim de aumentar suas quantidades de criptomoedas realizando essa defesa. A gente dá o nome isso aqui de defesa, tá? A nossa defesa do gráfico. Bom, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. É importante entender sobre esse estilo de análise. Essa análise ela tem uma assertividade alta. Tá? Temos dois indicadores mostrando alta, né? Lembrando que temos linhas de acordo com os gráficos maiores, onde ele pode segurar o preço. Tá? Temos aqui a nossa linha verde, onde ele pode segurar o preço, que dá os 50% do alvo 1 da queda. Como também temos uma possibilidade de uma retomada de alta para encontrar a região da resistência do gráfico diário. Perfeito? Então temos um suporte do semanal e uma resistência do gráfico diário. Perfeito? Então se você já sabe o que fazer aqui, tá? Basicamente essa semana ela está definida com essas análises aqui para vocês. Eu sugiro que vocês assistam com calma esse vídeo, façam as marcações e vão acompanhando durante a semana sobre essas retomadas. Para quem já iniciou o trade ontem, né, entendendo sobre essa posição de defesa na região do semanal, maravilhoso, né, isso aqui é um nome deu uma engolfada aqui, um engolfo de alta, tá? Engolfou a queda, já pode ter uma sequência para vir testar essas regiões superiores e vamos aguardar aí o que vem a acontecer nas próximas semanas. Tá? Deixa eu ver se não ficou aqui em cima, né, a minha imagem. Deixa eu diminuir aqui só para vocês verem. Bom, então é isso, tá? Aqui os preços, tá? De cada linha. Aconselho vocês fazerem esses desenhos. Qualquer dúvida pode me chamar também aqui, que eu estou disposto para ajudar vocês. E é isso aí, galera. A melhor decisão é sempre aquela que você analisou bem, tá? Bom, é isso. Uma boa semana. Qualquer dúvida pode me chamar. Estou aqui à disposição para ajudar vocês. E bons trades. Tamo junto. Valeu.